Louvado seja Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, que estamos para continuar nosso estudo sobre o casamento. Nós já temos orado, já para iniciar esse estudo, então vamos já entrar no texto da palavra de Deus e vamos dar sequência ao nosso estudo. E nesse estudo eu quero falar a respeito do verdadeiro casamento, o casamento perfeito. E desde já, uma pergunta que eu fiz e agora eu vou responder. Existe casamento perfeito? Sim, existe casamento perfeito, o verdadeiro casamento. O casamento que é realmente projetado por Deus, aquilo que Deus projetou, esse é perfeito. Então nós vamos ler aqui, para nós entendermos um pouquinho sobre o que Jesus falou a respeito do casamento. Temos vários textos, mas não vai dar tempo de nós estudarmos, fazer esse estudo de todos os textos, ou comentar todos os detalhes sobre esse texto que vamos ler. Então vamos nos adeter em alguma parte e depois vamos fazendo outros estudos relacionados a algumas questões aqui dentro do texto. Mas nós estamos com o Evangelho de Mateus, capítulo 19, e a partir do 1. Vou ler do 1 ao 12, mas depois vou comentar apenas uma parte e depois nós comentamos o restante em outro estudo. E então nós vemos assim: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse: não ledes ou não tendes lidos que aquele que os fez no princípio, fez macho e fêmea, os fez? Disse: portanto deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disse-lhes: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição ou adultério, e casar com outro, comete adultério, e casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a situação ou a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então aqui nós sabemos que, de fato, Jesus ele não estava dentro da sequência dos ensinos dele aqui. Ele foi questionado pelos fariseus, os fariseus estavam tentando Jesus para apanhar em alguma coisa que eles faziam, estavam fazendo de tudo para apedrejar, para matar Jesus, né? Então eles estavam fazendo essa pergunta interessado na questão do divórcio, porque havia uma questão muito debatida nessa época. Mas Jesus falou aqui que no princípio não existia, dentro dos planos, dos projetos de Deus, nunca existiu a questão de separação, divórcio. Ele disse aqui, mas no princípio não era assim. Porque Deus fez o homem e a mulher. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Então vejam que dentro do propósito de Deus não existe separação.
É um casamento perfeito, até porque tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus de fato une um casal, ele fica unido para sempre. Ninguém consegue separar. E aliás, ninguém nem tem interesse em separar. Quando de fato se tornou uma só carne, não tem interesse em separar. Porque só de pensar em separar, a dor é terrível, é como se estivesse arrancando parte do seu próprio corpo. Você já imaginou você arrancando um braço teu? Já imaginou você arrancando uma orelha tua, arrancando os teus olhos? Você gostaria? Você faria isto? Então isso é o que? É o sentimento, é a dor que a pessoa sente quando de fato ele se tornou a sua carne. Agora, tem a questão esse sentido da sua carne. Às vezes as pessoas pensam que se tornou que um vai deixar de existir, vai virar um só. Não é isso. O corpo físico vai permanecer os dois. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da palavra carne. É que dentro da língua hebraica e grega, a palavra carne, como outras palavras, existe vários sentidos, vários significados, várias aplicações. Então, nesse sentido aqui, carne não está falando dessa carne física, mas está falando de sentimento, de propósito. Se nós formos fazer um estudo sobre isso, nós vamos perceber isso futuramente. Poderei fazer para não... Agora não dá tempo de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas é só adiantando para vocês que carne aqui é uma questão de sentimento, de propósito, de objetivo. É o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo alvo. Então essa é a questão. E nós observamos que muitos casais, a maioria dos casais hoje, parece não ter sido unido por Deus. Não é a coisa que Deus uniu. Porque vivem em total guerra, brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo. Isso não é um verdadeiro casamento. Não é o casamento que Deus projetou. Eu estou falando de casamento perfeito, o casamento que Deus projetou. Os próprios discípulos entenderam isso aqui quando eles falam, Senhor, bom, então nessa condição relativamente é melhor melhor não casar. É, realmente. E hoje nós continuamos vendo isso ainda, pior ainda, né? Se naquela época eles já entenderam, bom, então se essa é a condição, então é melhor homem ficar sozinho, porque é quase impossível. Mas o projeto de Deus é esse, é que se unam e ficam para sempre unidos. E eu digo para vocês, para eu fazer esse estudo, já vem uma série de estudos, já vários estudos já falando sobre o casamento, nós sabemos que existem as culturas diferentes, a língua diferente, uma história diferente. E eu, para chegar a esse ponto, eu pesquisei muito, né? Uma pesquisazinha, eu venho anos pesquisando, investigando, lendo, estudando, ouvindo palestras, ouvindo sermões, lendo livros, lendo a Bíblia, buscando a Deus, orando, pedindo a Deus um entendimento. Como é que, Senhor, como é que pode realmente esse negócio? Como é que é esse casamento realmente que o Senhor tem projetado para o ser humano? Então, assim, o que eu tenho visto é que a maioria dos casais não coloca Deus no casamento. O casamento é decidido por eles próprios. Porque eu quero dar alguns exemplos aqui, quero fazer uma demonstração também. E eu quero alertar as pessoas que estão pretendendo se casar, principalmente aos que são casados, se tiver condições de rever e colocar Deus no casamento. Porque quando nós tomamos nossas próprias decisões sem a ação de Deus, nós quebramos a cara. E interessante que Deus, Ele quer que nós sejamos felizes, em todos os aspectos. O problema é que muitas vezes nós tomamos a decisão, como eu já disse, por nossa conta própria, por alguns interesses nossos. E Deus mostra, Deus faz com que nós possamos enxergar que há algo errado, que aquela pessoa não vai dar certo. Ele não está aprovando aquele casamento, aquela união, mas a pessoa insiste. Quero contar só um ou dois exemplos aqui, para depois eu fazer uma demonstração aqui. E já adiantando para vocês que os demais comentários sobre os demais detalhes aqui, como falou a respeito do divórcio, a respeito do repúdio, a respeito do adultério, essa questão da carta que Moisés permitiu, isso aí nós vamos comentar em um outro momento,
Vamos falar sobre isso sim. Mas o exemplo é o seguinte, eu conheço um jovem que precisou de casar, digamos assim, por questões de necessidade mesmo, morava sozinho e trabalhava, chegava em casa tinha que lavar sua roupa, tinha que cozinhar, e ele se interessou por uma jovem muito bonita, começou a namorar, pediu em casamento, só que o pai, a própria mãe falou assim, olha, ela não está preparada para casar porque ela nem sabe cozinhar, nem sabe lavar roupa. E o que o rapaz falou? Quer dizer, então a mãe alertou que ela não sabia fazer isso. Mas ele, como olhando aquela moça apaixonada pela beleza dela, disse, não, isso aí eu ensino ela depois. Deixa comigo, eu ensino. Só que se casaram e ela nunca tomou responsabilidade. Ele chegava em casa, depois de tentar ensinar, mas tem pessoas que quando não quer, não adianta insistir. Ele chegava em casa e tinha que fazer o almoço a mesma coisa, que o almoço não estava pronto. A roupa tudo suja, amontoada lá. Então Deus mostrou, Deus usou a própria mãe da moça para falar, não vai dar certo o casamento de vocês. Então, quer dizer, Deus não estava aprovando, estava mostrando o porquê. Então, quer dizer, há aquelas brigas, aquela guerra contínua. Por quê? Porque a pessoa tomou decisão por si própria. Em outros momentos eu vou mostrar outras, já estive dando alguns exemplos, e vou dar outros exemplos também. Mas agora eu quero fazer uma demonstração para vocês que como o casamento, quando Deus coloca a sua aprovação, quando é um casamento de acordo com os propósitos de Deus, não há separação, não há como separar, não existe, o homem não consegue separar. Quando Deus ajunta, o homem não consegue separar, nem que queira separar, não consegue. É como eu disse, a própria pessoa vai sentir a dor como se estivesse se desintegrando parte do corpo, como se o corpo estivesse derretendo. É uma dor terrível. Estou falando isso porque eu conversei, pesquisei, investiguei, então tenho conhecimentos de casos verídicos, não é uma invenção minha, é realidade. É realidade. Então eu quero mostrar aqui para vocês, fazer uma demonstração aqui de como acontece a questão do casamento. Nós vamos usar aqui o pó de café, o café solúvel, e também açúcar. Então nós vemos aqui que a Bíblia diz lá que então deixará o homem, né, o homem e a mulher, deixa a casa do seu pai e se unir-se à sua mulher. Então o que acontece? Vai formar outra família. Está aqui, né, outra casa, outra residência. Então o que acontece? O rapaz vem, está aqui, vou usar o café, né, como se fosse o rapaz, está aqui, o café, certo? Vou colocar mais um pouquinho. Está aqui, o rapaz veio para sua própria casa e também vou representar a mulher aqui, a moça, como um açúcar. Certo? Então aqui está o açúcar café. Perfeito, né? Uniu, casou, né? Aí tá, casou. Tá vendo? Casou. Está aí. Não é um casamento? Casou os dois, né? Pó com café, casou. Saiu da casa do seu pai, de sua mãe, veio formando. Agora vocês acham que há possibilidade aqui de uma separação? Eu olhando aqui, talvez você não consiga enxergar e perceber. Mas aqui dá para perceber, parte do açúcar e do café também, né? Tá vendo? Tá vendo o café e tá vendo o açúcar. Estão juntos aqui, mas não estão unidos totalmente. Aqui ainda há a possibilidade de separar. Por quê? Aqui está a intenção do homem e da mulher. Então os dois estão juntos, estão vivendo aqui na mesma casa. Mas será que de fato estão unidos? A gente pode até experimentar um pouquinho, né? E não ficou legal, não. Não ficou legal. Aí o que acontece? Para que esse casamento não tenha como se separar, tem que ter a ação de Deus no casamento. E eu vou representar essa ação de Deus aqui através da água. Até aqui então, se você inclusive, eu passei numa peneirinha e consegui separar parte do açúcar do café. Eu consegui separar, passando pela peneira. Não separa totalmente, até porque tem outro exemplo. Um casal vive junto durante muitos anos, ou alguns meses, que aliás tem alguns que se separam com poucos meses, né? Outros com alguns anos, porque estão assim, o homem e a mulher, juntos. Não tem ação de Deus dentro, não tem aprovação, não foi unido por Deus.
Que não vem com essa conversa para cá, que todo casamento é unido, que isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa de quem não tem entendimento da palavra de Deus, não tem entendimento sobre o casamento. Já falo isso com toda certeza e convicção. Se separa é porque não tem ação de Deus, não foi aprovado, não foi unido por Deus. Porque quando Deus une, não tem como separar, não. Então aqui está, o homem e a mulher. Mas vem a ação de Deus. Então aqui você pode separar, consegue separar. Agora vem a ação de Deus, a aprovação de Deus, a união feita por Deus. Aqui. Estou mostrando para vocês aqui. Agora eu pergunto a vocês. Vocês conseguem separar o café aqui do açúcar? Eu desafio qualquer um de vocês. Venha separar. Separa aqui o café do açúcar. Então se diluiu, se tornou um só. Claro que o açúcar está aqui, o café está aqui, mas tem a ação de Deus aqui representando pela água que eu estou usando aqui para representar a água. Porque enquanto estava só o açúcar e o café, havia possibilidade de separar. Mas aqui eu quero ver separar. Naturalmente falando, é claro. Não sei se existe alguma condições de equipamento, de tecnologia que venha separar, mas fala de forma natural. Eu separar, que eu não consigo. O homem não consegue separar de forma natural. Porque aqui está unido por Deus. Separa. Se você conseguir separar aqui, faz aí na tua casa. Se você conseguir separar esse café e o açúcar, separar, aqui está o açúcar e está o café. Aí eu concordo com você que todo casamento foi unido por Deus. Se você conseguir separar. Aí sim, todo casamento, todo casal, porque às vezes foi lá no cartório, fez bonitinho, foi na igreja, fez aquela cerimônia, mas isso não significa que foi unido por Deus, não, meu camarada. Se você está dizendo isso aí, é porque você não tem ainda conhecimento da realidade. Porque eu estou falando isso aqui com autoridade, porque eu pesquisei, eu investiguei todos os meios possíveis, todas as pesquisas possíveis de fatos reais, não é palavra simplesmente, não é sermão, não é teoria, não é prática. Eu fui na prática investigar casais e mais casais, vidas e mais vidas, para ver o que acontece dentro do lar. É porque faltou a união feita por Deus. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não consegue separar. Nem que queira separar. Eu gostaria de separar aqui para vocês, mas não consigo. Não tem como. Então se separou porque não colocou Deus no casamento. Está só os dois, mas Deus não está no casamento não. Pode ser o diabo que uniu, não Deus. Me desculpe dizer essa palavra, mas eu digo com toda convicção. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de guerra, a menos que o Deus que você sirva seja um Deus de guerra, de confusão, né? De intriga, de disputa. Aí sim, pode ser que você está dizendo que Deus uniu tal casamento. Porque caso contrário, o Deus que eu sirvo, não. Ele não é um Deus de confusão. É um Deus de paz, de amor e de justiça. É o Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, quando faz as coisas, ele faz bem feito. Não deixa confusão, não. Então, se existe confusão no casamento, se há separação, porque não foi Deus que uniu. Me desculpe dizer, mas eu estou dizendo que às vezes até deixa a gente indignado com tantos ensinamentos errados que existem por aí. Então preste atenção, abre o teu olho, caia na realidade, deixa de viver na caverna lá e conhecer só o que está dentro da caverna. Abre o teu olho, abre o teu coração, a tua mente para Deus falar com você. Preste atenção, pare de ensinar besteira. O que Deus uniu, o homem não separa de jeito nenhum. Preste atenção. Estude a Bíblia, pesquise a realidade. Não adianta ficar falando muito sermão bonito, mas na realidade não é aquilo que acontece. Então preste atenção. Se os dois, homem e mulher, se unirem por conta própria, pode separar, pode não dar certo, pode não ser saboroso. Mas quando Deus entra no casamento, aí ninguém consegue separar. Ninguém. Isso eu garanto com certeza absoluta. Ninguém consegue separar. Então que Deus os abençoe. Preste atenção. Guarde na mente de vocês. Você que está para casar. Coloque Deus no casamento. Pergunte a Deus se Ele está aprovando o casamento. Observe, porque Ele não é responsável pelas suas irresponsabilidades, não. É igual eu estou falando do rapaz que eu dei o exemplo aqui. Deus fez com que ele pudesse ver o que estava acontecendo. Quem era a pessoa com quem ele estava se casando. Mas ele não quis, então Deus é culpado disso? Deus é responsável por isso? Claro que não, a responsabilidade é dele. Ele que quis.
Então o que acontece? Quando realmente nós queremos colocar Deus, nós oramos, nós dobramos nosso joelho, nós consagramos nossa vida, nós pedimos a Deus orientação e obedecemos a orientação de Deus para que tudo possa ocorrer bem. E tudo que for resolver também é na base da palavra de Deus, é da orientação de Deus. Então que Deus abençoe, nós vamos continuar nosso estudo comentando mais sobre alguns detalhes que tem nesse texto que nós lemos, certo? Falando ainda a respeito do porquê que não há separação quando Deus une, nós vamos continuar falando isso aí no próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Então, meu forte abraço, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.